Bom, pessoal, então, conforme eu havia falado anteriormente, né, que eu iria organizar um gabarito para aquele conjunto de atividades contendo quatro questões, né? Então, eu escolhi dois deles, de tal forma que nós possamos explorar algumas características desses exercícios e com isso vocês possam então tirar suas dúvidas e também conseguirem, além de compreender essas duas questões que eu vou discutir a respeito, também vocês resolverem as duas restantes. Então a primeira delas diz respeito a esse autômato que contém 4 estados, o estado Q0, o estado Q1, Q2 e Q3. Então, nesse autômato aqui, autômato finito não determinístico, porque ele não é determinístico, professor, bom, algumas características apresentadas nele nos dão essa informação, né? Primeiro é que em alguns estados nós não temos transições para todos os símbolos do alfabeto. O alfabeto aqui é formado pelos símbolos 0 e 1. Então aqui no Q0 eu tenho uma transição de Q0 para Q1, mediante o símbolo 1, mas eu não tenho para uma transição para o símbolo 0. Então isso aí já é típico de um autômato não determinístico. Uma outra característica também é que aqui nós temos a presença do símbolo vazio em uma transição. Então essa é outra característica que, conforme nós estudamos anteriormente na aula de autômatos finitos não determinísticos, dão essa característica, né? Pois bem, então vamos lá, né? Primeira orientação que eu dou a vocês é a seguinte: procurem identificar quais cadeias são aceitas pelo autômato e quais cadeias não são aceitas, ou seja, quais cadeias são rejeitadas, né? Então aqui nós temos o símbolo 1, que quando estando no estado inicial Q0 e ele for lido, então o que é que vai acontecer? Vai haver uma transição de Q0 para Q1, e aqui nós temos essa transição de Q1 para Q3, que vai disparar automaticamente, sem necessidade de ler um novo símbolo. Então, o símbolo 1 vai fazer com que eu saia de Q0 e vá para Q1, e a presença dessa transição com o símbolo vazio vai fazer com que o autômato saia de Q1 e vá para Q3, que é um estado de aceitação. Portanto, essa cadeia ela é aceita. Uma outra cadeia é aquela composta pelos símbolos 1 e 0, né? 1 concatenado com o 0. Então, nesse caso aqui, quando eu estiver em Q1, meu estado inicial, representado aqui por essa seta, né? Vamos lembrar disso. Então, quando eu estiver aqui em Q0, que eu ler o símbolo 1, que está aqui, então eu vou de Q0 para Q1. Em seguida, eu tenho o símbolo 0, que é o próximo símbolo a ser lido. Então, quando eu estiver em Q1 e ler esse símbolo 0, eu vou para onde? Eu vou de Q1 para Q2. Então, eu leio esses dois símbolos, não há mais símbolos a serem lidos, e o autômato se encontra em um estado de aceitação. Então, portanto, uma instância da cadeia 1,0, ela vai ser aceita se o autômato seguir esse caminho aqui. O que ocorre quando o autômato ele segue por esse caminho? Então, ele lê 1, chegar aqui, sai de Q0 e chegar aqui em Q1, essa transição vai ocorrer automaticamente,
o autômato vai para Q3, e aqui em Q3 ele ainda vai processar o próximo símbolo a ser lido, que é o 0. Então aqui em Q3 ele não tem nenhuma transição para esse símbolo 0, então a cadeia 10 ela é rejeitada se o autômato segue essa thread aqui inferior. Então se ele segue Q0 para Q1 e Q1 para Q3. Enumerar as cadeias que são aceitas e rejeitadas pelo autômato funciona como um aquecimento. Ou seja, você está já percebendo qual é o comportamento desse autômato. Então, no caso, esse autômato aqui, a gente tem algumas características que chamam a atenção, né? Duas delas eu já coloquei, né? Eu tenho estados aqui que não tem todas as transições. Eu tenho que prestar atenção, ó, sempre que vocês pegarem um autômato não determinístico que tiver essa característica aqui, ó, de ter uma transição com o símbolo vazio, cuidado com ela, é um ponto de atenção. O fato de você ter mais de um estado de aceitação também é outro ponto que deve chamar sua atenção. Eu vou explicar a vocês por quê, tá bom? Então o que é que eu tenho que fazer? Vamos lembrar lá da definição formal, né? Então aqui, para fazer essa conversão, eu utilizo lá aquela prova por criação, e aí basta eu ter um autômato que você prova que a equivalência, o teorema da equivalência é verdadeiro. Mas a gente não vai entrar nesse mérito não. O que a gente quer fazer é obter um autômato equivalente a isso aqui. Então, primeira coisa que eu devo fazer é construir o conjunto de partição, ou seja, o Q'. Então aqui eu tenho o meu Q, que é um conjunto formado pelos estados Q0, Q1, Q2 e Q3. E aí o que é que eu faço? Esse aqui é o meu Q maiúsculo. Eu vou construir o meu Q maiúsculo linha, que é formado por quem? É formado pelo conjunto, ou por todos os subconjuntos formados a partir da combinação desses estados aqui, incluindo o conjunto vazio. Então eu tenho aqui Q0, Q1, Q2, Q3. Então eu começo. Coloco aqui, ó, eu sempre começo com o conjunto vazio e vou do mais simples para o menor conjunto, para o conjunto com mais subconjuntos ou com mais estados. Então eu começo aqui com o conjunto vazio, depois eu coloco Q0, Q1, Q2, Q3. Então aqui eu tenho meus estados básicos. E aí eu começo a incluir os estados que são construídos a partir da combinação dos subestados. Então aqui eu tenho Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Então aqui eu coloquei todos os estados de tamanho 1, todos os subconjuntos consistindo de um estado, vamos colocar dessa forma. Depois eu coloco todos os conjuntos formados por dois estados. Então eu tenho Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3. Desculpem. Q2, Q3. E depois então, quando eu concluir, tiver colocado todos os subconjuntos formados por dois estados,
Aí eu começo a enumerar os subconjuntos formados por três estados. Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q3, Q0, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 e por fim Q0, Q1, Q2, Q3. Então agora você tem todos os estados que irão fazer parte do seu autômato determinístico. Pelo menos num primeiro momento eles irão fazer parte. Então, próximo passo é identifico qual é o estado inicial. Qual é o estado inicial? O estado inicial, ele vai ser composto pelo próprio estado inicial junto ou unindo com qualquer outro estado que possa ser alcançado por uma transição de espaço vazio. Essa transição tem que sair do estado inicial. Bom, eu tenho o seguinte estado inicial, Q0. Eu tenho alguma transição com o símbolo vazio saindo do estado inicial? Não. Então, quem vai ser o estado inicial do meu autômato determinístico? Vai ser o próprio estado inicial. Eu tenho uma transição com o símbolo vazio, mas não tem relação nenhuma com Q0. Ela sai de Q1 e vai para Q3. Então, se por acaso eu tivesse aqui uma transição saindo de Q0 para Q3, com o símbolo vazio, aí quem seria o estado inicial? Aí seria Q0 e seria Q3. Por quê? Porque o Q0 é estado inicial, união com todos os estados alcançados por uma transição de símbolo vazio saído do estado inicial de origem. Tá? Vamos continuar. Então, o estado inicial, o Q0 vai ser o próprio Q0. E aí eu tenho o conjunto dos estados de transição. Quem vai ser o estado de transição do novo autômato? Veja que aqui no autômato original eu tenho dois estados de aceitação. Isso é possível? Sim, eu posso ter em um autômato mais de um estado de aceitação. Eu posso ter 2, 3. Eu posso ter um autômato com todos os estados sendo estados de aceitação. Isso aí não vai ser algo comum. Nesse momento, não me recordo em nenhuma situação em que isso seria útil, porque aí qualquer cadeia seria aceita, né? E aí o que acontece? Eu vou utilizar a seguinte regra. O estado de aceitação, ou melhor dizendo, os estados de aceitação, eles vão ser todos aqueles que incluem pelo menos um dos estados de aceitação originais. Então aqui eu tenho Q2. Então Q2 vai ser um estado de aceitação no novo autômato? Vai. Eu tenho aqui Q3. Q3 vai ser um estado de aceitação no novo autômato? Vai. Agora eu vou colocar todos os estados que são subconjuntos que contêm pelo menos um desses estados. Então aqui eu tenho Q2, Q3. Bom, aqui tem que ter porque os dois, esse estado aqui, ó, Q2, Q3, ele é composto
pelos dois estados de aceitação. Então ele tem que entrar, obrigatoriamente. Aí depois eu tenho o estado Q0, Q2. Por que ele vai ser um estado de aceitação? Porque ele tem o Q2. E o Q2 é um estado de aceitação. Em seguida eu tenho Q1, Q2. Q2 é um estado de aceitação, portanto esse aqui ele também vai ser. Aqui eu tenho Q0, Q3. Por que ele vai ser um estado de aceitação? Por causa do Q3. Q1, Q3, mesma razão. Aqui eu tenho Q0, Q1, Q2. O Q2 é estado de aceitação. Q0, Q2, Q3. O Q3 e o Q2, esses dois estados aqui, são estados de aceitação. Aqui, Q1, Q2, Q3. Q2, Q3 são estados de aceitação. Por fim, Q0, Q1, Q2, Q3 são estados de aceitação. Então a regra é essa. Quando você tiver o autômato não determinístico, você vai identificar qual estado é o de aceitação, ou quais estados são de aceitação, e em seguida você vai identificar quais estados do autômato determinístico contém esses estados de aceitação. E aí então eles vão ser futuros candidatos a estados de aceitação no autômato que nós estamos querendo obter. Por que futuros candidatos? Porque, para relembrar, a gente passa por uma fase inicial de construção do autômato e em seguida nós extraímos aqueles que não são necessários. Então eu venho para cá, vou para a próxima etapa, e essa é uma etapa assim bem simples, tá? Por que é bem simples? Porque você vai fazer o seguinte agora. Você vai colocar nessa coluna o conjunto, a relação dos estados que irão fazer parte do autômato determinístico, ou do autômato que nós estamos querendo obter. Então aqui eu tenho um estado vazio, aqui eu tenho um 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 2, 3, desculpem, 1, 3, 2, 3, e assim por diante. Onde eu pego isso? Eu venho aqui, ó, olho para cá, ó, coloco uma outra folha de papel, como eu fiz. Eu pego uma folha de papel e vou colocando aqui, ó. Isso vai para a coluna, isso vai para a coluna, isso vai para a coluna, e assim sucessivamente. Então, isso vai estar na coluna e lá no cabeçalho da tabela eu vou colocar o alfabeto a ser utilizado no autômato determinístico. Então, que alfabeto é esse? Ele consiste dos símbolos 0 e 1. Cuidado com essa parte. Cuidado para você não colocar 0, 1 e símbolo vazio. Nós estamos saindo de um autômato não determinístico que pode possuir esse símbolo, mas nós estamos indo para um autômato determinístico, que ele não possui esse símbolo, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Então, agora, de posse desse gabarito, né, consistindo dessa coluna e dessa linha, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para a figura do autômato e vou começar a fazer, então, essa correspondência. Então, quando eu estiver no estado do conjunto vazio e eu leio um 0, eu vou para que estado? Ora, eu não tenho aqui estado vazio. Eu tenho que inserir o estado vazio para simular essa situação em que, estando em um determinado estado, eu não tenho transição para um determinado símbolo. Por exemplo, aqui ó, em Q0 eu não tenho transição para o 0, para o símbolo 0. Então, para poder
representar esse conceito lá no autômato determinístico, você insere esse estado artificial com essa característica. Vamos adiante. Então aqui eu tenho o quê? Quando for zero, se eu estiver no estado do conjunto vazio, eu vou para o próprio, ficar no próprio estado. Quando eu ler um 1, eu vou ficar no próprio estado. Quando eu estiver no estado zero e ler um símbolo zero, desculpem, quando eu estiver aqui no Q0 e eu ler um zero, eu vou para o conjunto vazio, o estado do conjunto vazio. Quando eu estiver no estado Q0 e eu ler o símbolo 1, eu vou para o estado 1,3. Como é que isso aconteceu? É que o seguinte, ó, eu estou aqui no estado Q0 e vou ler o símbolo 1. Vou voltar para a figura para isso ficar mais claro para vocês. Então, quando eu estiver em Q0 e eu ler o símbolo 1, o que é que vai acontecer? Eu vou para o Q1. Só que quando eu chego em Q1, imediatamente essa transição ela ocorre. Então, eu vou para Q1, eu alcanço o Q1 e imediatamente vou para Q3. Então, sempre que eu estiver em Q0 e ler o símbolo 1, eu vou alcançar dois estados, Q1 e Q3. Então, eu tenho que colocar aqui que quando estiver em 0 e ler o símbolo 1, eu tenho que ir para o estado 1,3. O estado Q1,3. Cuidado com isso, tá? Você não vai mais para o estado Q1 e para o estado Q3. Você vai para esse estado aqui, ó, Q1, Q3, que está aqui. É um estado que engloba, né? Ele incorpora esses dois estados. Então, você vai ter a mesma coisa aqui, ó. Você vai ter a mesma coisa aqui quando você estiver no estado 01 e você lê o símbolo 1. Então, você vai também para esse mesmo estado. Então, você vai preencher cada linha dessa tabela utilizando essa mesma ideia. Então, dado um determinado estado, o que acontece se eu ler o símbolo 0? Dado um determinado estado, o que ocorre se eu ler o símbolo 1? Então, você vai repetindo isso aí. Sempre tomando muito cuidado com as transições vazias, né? O estado que tiver transição vazia significa dizer que aquilo ali deve redobrar a sua atenção. Uma vez que você preencheu isso aqui, ó, então agora você sabe o que acontece sempre que o autômato... O que é que ocorre com o autômato sempre que um determinado símbolo é lido? Então agora você vem para cá, ó. Como é que você faz isso? Tá um pouquinho feio, eu sei, isso aqui, mas começa bem simples. Eu faço o quê? Eu faço 16 círculos, né? Conjunto vazio, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1. Pronto. Eu faço esses 16 círculos. Em seguida, não coloco transição, eu só coloco os 16 círculos. Somente isso. Aí eu venho e faço a seguinte pergunta. Qual é o estado inicial? Volto aqui, qual é o estado inicial? Estado inicial, estado Q0. Para não ficar muito poluída a minha figura, aí eu tirei o Q, tá? Eu coloquei só os índices. Então eu venho aqui, quem é o Q0? É esse aqui, ó, esse estado aqui, ó. Aí eu coloco uma setinha. Pronto, esse é o estado inicial. Próxima pergunta. Quais são os estados de aceitação? Aí eu venho novamente aqui e olho. Q2, Q3, Q2, Q3, Q0, Q2 e assim por diante. Aí eu vou e faço um duplo círculo. Então eu fiz aqui, aqui, aqui,
Pronto. Terminou isso, aí agora é a hora de colocar as transições. Aí eu começo por onde? Começo por aqui, ó, pelo conjunto vazio. Se você quiser começar por qualquer um outro, fica a seu critério. Se você quiser, assim, dificultar a sua vida, fica a seu critério. Eu gosto sempre de fazer as coisas do mais simples para o mais complicado. Por quê? Porque quando eu começo do mais simples, eu vou ganhando corpo, eu vou ganhando conhecimento. Eu vou do primeiro degrau para o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então começo com o estado vazio, depois do conjunto vazio, o estado só com um subestado, só com um estado, aí depois eu vou para 2, eu vou para 3, por fim vou para 4. E aí eu começo aqui, né? Então quando eu estiver no estado do conjunto vazio, o que é que eu faço? Se eu ler um 0, vou para onde? Eu vou ficar no próprio estado. Autotransição. Se eu ler 1, eu vou para onde? Eu vou continuar no mesmo lugar. Pronto, perfeito, terminei isso. Não tem uma canetinha aqui para mostrar a vocês, mas dá para ver aqui a figura, tá? Não tem um instrumento para isso aqui, não tem uma mesa digitalizadora, mas a boa vontade de fazer é maior do que isso. Então, em seguida, eu venho para esse estado 0, que é o meu estado inicial, e aí eu verifico. Quando eu estiver em 0, Q0, e eu leio um 0, eu vou para onde? Eu vou para o estado do conjunto vazio. Quando eu leio 1, eu vou para onde? Eu venho para aqui, para 1, 3. Ótimo. Quando eu estiver em 1 e eu leio um 0, eu vou para onde? Eu vou para 2. Quando eu estiver em 1, no estado 1, Q1, e eu leio 1, eu vou para onde? Eu vou para o estado do conjunto vazio. Aí no 3, quando eu leio um 0, eu vou para cá, para o estado do conjunto vazio. Quando for 1, eu vou para cá. Aí você vai fazendo isso, você vai colocando nessas setas. Eu procuro colocar as transições por fora para não ficar uma cruzando com a outra e não ficar muito poluído. Eu tenho esse cuidado para melhorar o máximo possível a representação. Pois bem, terminei, coloquei todas as transições. Eu tenho que sempre fazer aquela passagem, verificando se todos os estados têm uma transição para cada símbolo do alfabeto. Qual é o meu alfabeto? 0 e 1. Então tem transição para 0, tem transição para 1 em todos? Tem. Então eu terminei. Beleza. Então agora eu tenho um autômato finito determinístico. Só que aí tem um detalhe. Alguns estados, já numa primeira olhada, dá para perceber que eles não são alcançáveis. O que significa dizer que o autômato, quando começa a executar, quando começa a analisar as cadeias, não tem como chegar até eles. Então, eles são uma espécie de peso morto. São peças que estão ali presentes na estrutura, na máquina, mas que não tem nenhuma utilidade. Então, vem para cá. O 3, veja que não tem nenhuma transição chegando. Esse estado aqui, 0,1. Esse estado, 0,2, o 0,3. E aí eu vou verificando isso. 1, 2. 1, 3. Não, 1, 3 não, desculpem. O 3 tem transição chegando sim. O 2, 3 não tem transição chegando nele. Então ele não é alcançável. Ele só tem transição saindo. O 0, 1, 2 também. Então eu verifico isso e vou marcando. Aqui eu coloquei um pontinho de lado, ó. Pontinho, só para me orientar. E aí o que é que eu faço? Eu desenho uma outra figura. Agora, só com os estados que são alcançáveis. Uma dica que eu
gostaria de dar a vocês é o seguinte: comecem pelo estado inicial para verificar isso. Então estou aqui em 0. Aí em 0 eu tenho que ter uma transição para 0, vou para o estado do conjunto vazio, certo? 1 eu vou para 3. Pronto. O estado inicial ele sempre vai ser alcançável porque começa nele, então ele não vai ser extraído. Desculpa, ele não vai ser removido, né? Para ficar mais claro isso. Aí eu sigo para cá. Esse estado aqui, ele tem duas setas chegando nele. A primeira delas vem do estado inicial. Então eu já sei que eu tenho como chegar nesse estado aqui. Vamos analisar agora o estado 1,3. Então o estado 1,3 tem uma seta chegando aqui do meu estado inicial. Esse estado 1,3 tem uma seta para o estado do conjunto vazio e tem uma seta para o estado estado Q2. Então, esse é um estado alcançável. Então, com isso aí, com esse processo de verificar, veja que a seta dele aqui, ó, antes de continuar, a seta dele sai para esse estado do conjunto vazio. E o 3? Eu não tenho como chegar no 3. Vai ter. E assim por diante. Então agora você tem esse estado 2, esse estado aqui dos 3, né? Então, 1,3 está aqui. E o do conjunto vazio. Pronto. O autômato finito determinístico correspondente a esse autômato não determinístico aqui, correspondente, ou melhor dizendo, né, usando um termo mais apropriado, equivalente a esse autômato, é aquele autômato que nós acabamos de obter. Como é que eu posso afirmar isso? Você pega as cadeias aceitas, 1 e 0, nesse caso aqui. É bom observar que, nesse caso, esse autômato ele só aceita duas cadeias. Cadeia com o símbolo 1 e a cadeia com o símbolo 10. E aí o que acontece? Você vai verificar se esse autômato ele aceita. Então, se eu ler uma cadeia com o símbolo 1, o que é que vai acontecer? Então aqui começa a execução aqui em Q0. E se eu ler o símbolo 1, eu vou para onde? Eu vou aqui para esse estado 1,3. Então, essa cadeia ela é aceita. E se for a cadeia 1,0? Aí eu estou aqui em Q0, leio 1, vou para 1,3, leio 0, eu vou aqui para 2. Veja que se eu tiver qualquer cadeia, como por exemplo 1,00 ou então 00, vou começar aqui por 00. 00 é aceito, aliás, 0 é aceito. Bom, se eu estiver no estado inicial Q0 e eu leio 0, eu venho para cá. Então, finalizo a leitura dessa cadeia e verifico se o autômato se encontra em um estado de aceitação. Então, um estado com conjunto vazio não é um estado de aceitação, então essa cadeia ela é rejeitada. Se eu tiver 1,00, então eu estou aqui no estado Q0, leio 1, venho para 1,3. Aqui em 1,3 eu leio 0, venho para 2. E quando eu estiver aqui em Q2, eu leio 0 e venho aqui para o estado do conjunto vazio. Então, 1, 0, 0 não é uma cadeia aceita. Então, qualquer cadeia que comece com 0 ou qualquer cadeia que seja diferente de 1 e 1, 0 não serão
aceitas, tá bom? Então veja que aqui nós temos um processo que envolve diversas etapas. No entanto, cada uma dessas etapas ela é bastante simples. Preciso ter atenção a alguns detalhes, como ao longo dessa explicação eu fui apresentando, e aí eu espero que isso aí seja o suficiente para vocês então resolverem as questões lá restantes. Nesse segundo exemplo, o que nós temos é o seguinte: eu tenho 4 estados, um autômato que ele é uma espécie de ciclo, né? Então aqui eu tenho o estado Q1, se eu ler um 0 eu vou para o estado Q2, se eu ler o 0 eu permaneço no mesmo estado, se eu ler o 1 eu vou para o Q3, se eu ler o 0 eu vou para o Q4. Quando eu chego em Q4, automaticamente eu vou para Q3. Então, independente do que ocorra, se chegar em Q4, você vai para o Q1. Então, o que é que chama a atenção nesse autômato, né? Bom, em primeiro lugar, o fato de que ele tem esse ciclo. Segundo lugar, que eu tenho a possibilidade de, quando estiver no estado Q3, ele é o 0 e para Q1. E aí, dependendo do valor que se tenha na cadeia, se for um 0, por exemplo, eu vou para Q2. Se for 1, vai ter um halt ou uma suspensão. Então, como eu falei no exemplo anterior, eu começo enumerando as cadeias que são aceitas. No caso aqui, se eu estiver em Q1, eu leio um 0, depois eu leio um 1, menor cadeia que pode ser aceita nesse autômato. Então, se eu ler um 0, depois eu leio um 1, eu vou chegar no estado de aceitação, que é 3. Se eu tiver um 0, depois um 0, faço esse ciclo aqui, e depois eu vou ler um 1, eu chego aqui em Q3, e assim por diante, né? Então, eu tenho esse padrão aqui, 0, uma quantidade arbitrária de zeros aqui. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um 0, pelo menos. Depois eu tenho uma quantidade arbitrária. Então, eu posso ter 0, 1, depois 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, e assim por diante. Um outro padrão que nós temos aqui é o seguinte, é quando eu venho, eu faço aqui, ó, 0, 1, 0. E aqui, essa transição, ela dispara, eu tenho outro 0 e eu tenho outro 1. Então aqui eu tenho, ó, 0, 1, 0, 0, 1. Então eu venho um 0, 1, 0, passo de Q4 para Q1, 0, 1. Cadeia aceita. Se eu tiver 0, 1, 3 zeros seguidos e 1. Então eu venho 0, depois um 1, depois um 0, venho para um Q1, e em seguida eu tenho 3 zeros. 0, 0, 0, e desço aqui 1 para Q3. E assim por diante. Então, tem que prestar atenção a essa característica desse autômato. E as cadeias rejeitadas? Bom, são todas aquelas que, após a leitura do último símbolo, não levam o autômato ao estado de aceitação. Então aqui eu tenho 0. Então se eu tiver só um símbolo 0, eu vou sair de Q1 para Q2. Não vou ter uma cadeia aceita. 0, 0, 0, 0, 0. Então qualquer cadeia formada só por zeros não vai ser aceita. Se eu tiver qualquer cadeia começada pelo símbolo 1, também não vai ser aceita. Se eu tiver 0, 1, 0, não é aceito. 0, 1, 0, 0, também não vai ser aceito.
Então tem que terminar aqui, ó, com 1. Percebam que sempre termina com 1. E aí eu repito aquele processo, tá? Eu não vou novamente detalhar, mas a primeira coisa que eu faço é o conjunto de partição. Observo qual é o estado inicial, Q1, tá aqui a setinha apontando para Q1. Depois, quais são os estados de aceitação? Quais vão ser? São todos aqueles que possuem o estado de aceitação Q3. Então vai ser o quê? Vai ser o Q3, Q1, Q3, Q2, Q3, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q2, Q3, Q4 e Q1, Q2, Q3, Q4. Feito isso, eu organizo a tabela. Nessa tabela eu vou ter uma coluna com os estados. Eu vou ter aqui a primeira linha, que é o cabeçalho, com os símbolos do alfabeto. E depois eu começo a fazer, então, aquela verificação de, estando em um determinado estado e lendo um determinado símbolo, para onde eu vou. Então isso aqui é a tabela de transição, né? Também pode chamar de função de transição, mas isso aqui é uma tabela de transição. Então no caso aqui, se eu tiver, por exemplo, em Q1 e eu ler... Opa, peraí... Aqui se eu estiver em Q1 e ler 0, eu vou para Q2. Se eu estiver em Q1 e eu ler 1, eu vou para o estado do conjunto vazio. Pois bem, tem algumas situações aqui, ó, como por exemplo, se eu estiver em Q3 e eu ler o símbolo 0, aí eu vou para os estados Q1 e Q4. Tá? Lá, pela ordem, né, ele vai para Q4 e vai para Q1. Tanto faz você falar Q4, Q1 ou Q1, Q4. A ordem aí não importa. Eu sigo a ordem do menor para maior. Pois bem, então, depois de você colocar Q1, Q2, Q3, Q4, aí você começa com os conjuntos formados pelos estados individuais. Então, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, aí depois Q2, Q3, Q2, Q4 e assim por diante. E aí o que é que faz? Depois de preencher a tabela, o que acontece? Você vai para o desenho do autômato. Aí você coloca os estados, né? Então aqui eu tenho 16 estados. Desenho aqui, ó, 4 por 4 estados. Faço 4 por 4 círculos. E começo então pelo estado inicial. Indico que é um estado inicial. Coloco aqui essa seta. Depois eu marco com um duplo círculo todos os estados de aceitação. Tá aqui o 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aí essa quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados de aceitação. Aí eu começo aqui pelo meu estado de conjunto vazio, verifico o que acontece quando eu leio o símbolo 0, quando eu leio o símbolo 1, ele faz uma autotransição, depois eu venho para o 1, verifico o que acontece, se eu ler o 0, eu vou para o estado 2, Q2, se eu ler 1, eu vou para o estado do conjunto vazio, verifico aqui no 2, depois do 3, o 4, depois 1, 2, 1, 3 e assim por diante. Então vou colocando as transições, vou preenchendo. Ao final, sempre reviso. Pergunte a cada estado se ele tem transição para todos os símbolos do alfabeto. Quando você tiver feito isso, você vai ter alguma coisa assim com uma aparência bem assim, um emaranhado, né, de transições. Aí o que é que você vai fazer? Você vai seguir o rumo da execução. Então, você está aqui em Q1, aí esse estado aqui ele não pode ser removido,
porque a execução começa nele. Aí eu tenho uma seta para o estado do conjunto vazio, então eu já sei que, ó, saindo aqui de 1 para esse estado, vai haver uma transição, caso o símbolo 1 seja lido, então esse estado aqui ele é alcançado. Então ele não pode ser removido. Eu tenho uma transição que sai de 1 para 2. Esse estado aqui não pode ser removido. 2 tem uma transição para 3, então 3 não pode ser removido. Eu vou para 4. 4 tem transição chegando nele, alguém está com alguma transição para ele? Não, vai ser removido. 1, 2 tem transição chegando nele? Não. 1, 3, não. 1, 4, tem? Aí eu tenho que verificar. Ó. Eu vou de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 1, 4. Opa, esse estado aqui não pode sair. Ele é alcançável. Quando eu chego em 1, 4, eu posso ir de 1 para o estado do conjunto vazio. Então, ele tem uma utilidade dentro do autômato. Aí eu vou verificando para cada um, depois eu removo e eu vou ficar só com isso aqui, ó. Olha que bonito. Você tem um autômato com essa aparência, com essa estrutura, com essa dinâmica, e você conseguiu transformar em um autômato bem organizado aqui, ó, onde todos os estados têm transição para todos os símbolos, onde você não tem símbolo vazio. O que eu estou querendo dizer de organizado é que você tem essa rigidez, né, que é típica do autômato determinístico. Não estou querendo dizer que o autômato não determinístico ele não é organizado. Ele é organizado, tá? Só que ele tem essa flexibilidade, ele acomoda essas situações, como por exemplo, não ter transição para determinados símbolos. E isso é muito bom em algumas situações, onde você tem uma complexidade muito grande de modelar um determinado problema. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar a vocês. Gostaria de ter essas dúvidas de vocês, para quem aí já estava exercitando e porventura estava com dúvida, quem queria acompanhar a execução. Então, façam as outras questões, no livro tem mais, para que vocês possam, então, dominar bem essa ferramenta, porque ela tem uma utilidade muito grande. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.